Olá pessoal, como estão? Para mim está sendo um prazer novamente estar aí junto com a Universidade Federal de São João del Rei, contribuindo com mais um evento científico. Dessa vez estamos aí na Semana Acadêmica da Engenharia de Alimentos. Gostaria de agradecer ao professor Felipe por ter me convidado para estar com vocês aqui. E em nome do professor Felipe também agradeço a toda a comissão organizadora do evento. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o mundo da impressão 3D de alimentos. Eu falo um pouquinho porque estamos iniciando nossas pesquisas na área com o uso desta ferramenta e também acredito que para muita gente isso ainda é muito novo, né? Então, a impressão 3D ela já existe há alguns anos, vamos ver ao longo da nossa conversa, mas embora a gente ainda possa considerar isso uma tecnologia bastante recente. Temos a impressão 3D de alimentos, que usa diversos tipos de tintas para fazer essa impressão. Quando eu falo de tinta, são os materiais alimentícios que são utilizados, os ingredientes, o que vai compor essa tinta que a gente vai utilizar para fazer a impressão. E aqui a gente vai ter um tópico específico para a impressão 3D de análogos, tanto análogos de carne quanto os análogos de queijo, que é o minha principal linha dentro da impressão 3D para alimentos. Bom, brevemente, né, sou professor aqui na Universidade Federal dos Vales de Jequitinhonha e Mucuri, em Diamantina, com JK, na sede. Estou alocado dentro do Instituto de Ciência e Tecnologia, onde ministro cursos para aulas para engenharia de alimentos, para o curso de engenharia de alimentos e também para o programa de pós-graduação em ciência e tecnologia de alimentos. A Universidade Federal dos Vales de Jequitinhonha e Mucuri está completando 20 anos, completamos 20 anos este ano, então para nós também é uma data bastante representativa dentro do calendário. De onde surgiu a ideia de trabalhar com a impressão 3D? Em 2021, houve um edital universal do CNPq, creio que foi um dos primeiros editais universais que a gente teve no Brasil, e nós enviamos uma proposta, formamos uma equipe e enviamos uma proposta, e essa proposta foi aprovada. Junto com esse projeto aprovado, essa proposta, nós criamos o grupo Ideias, que é o grupo que trabalha com inovação e desenvolvimento interdisciplinar em alimentos e sustentabilidade. Qual foi a proposta desse projeto? A proposta inicial foi trabalhar com a exploração de palma para a produção de farinhas e aplicação de diferentes matrizes alimentícias. A palma que eu estou me referindo é a palma forrageira, muitas pessoas também conhecem por cactos. A ideia inicial foi transformar esta folha, esta palma, né, esses cladódios em farinha e aplicar em diferentes produtos alimentícios. Aqui está a equipe original da proposta, eu como coordenador geral, a professora Natália, a professora Tatiana, a professora Mona Lisa e a professora Larissa. A professora Mona Lisa é da área de carnes, a professora Larissa da área de leites, a professora Tati da área de sensorial e a professora Natália da área de análise de alimentos. Então, tínhamos uma equipe que nos permitia trabalhar com diversas matrizes, e isso foi bastante interessante. Ao longo da trajetória desse grupo, até agora, a gente já teve a incorporação de outros membros dentro da equipe. Isso é bastante importante, porque torna nosso grupo multidisciplinar. Então, temos profissionais de outras áreas envolvidos. E, obviamente, também que temos já nossas parcerias pré-estabelecidas, tanto nacionais quanto internacionais, junto com o pessoal da Unicamp, da UFV, da EPAMIG, a Unifesp, a Federal de Pelotas e a UFMG. A EPAMIG entra muito conosco dentro desse projeto com o fornecimento dos cladódios de variedades específicas, porque eles têm um campo experimental aqui em Acauã, perto de Diamantina, e a gente faz a coleta das amostras junto com a doutora Poliana. E também já temos algumas
parcerias internacionais estabelecidas. Então, temos com o Equador, com a Espanha, com o México e também com o Peru. Então, temos alguns trabalhos já consolidados junto a ele. Bem, obviamente que desse projeto, como ele já tem um tempinho aí, a gente já teve algumas produções científicas. Eu trago aqui as 3. Não que sejam as 3 principais, trago 3 aqui. Uma que a gente fez a aplicação da farinha da palma forrageira no desenvolvimento de um macarrão, de uma pasta. Tivemos um outro trabalho onde foi aplicado a mucilagem desse cladódio como um ingrediente alternativo para o uso de sorvetes com baixo teor de gordura. E também utilizamos a polpa da palma como substituto de gordura em maionese. E esse produto aqui foi o que a gente submeteu a patente. Então, foi já feito o depósito dessa patente envolvendo a substituição parcial do óleo de soja no desenvolvimento de uma maionese. E com tudo isso, como a gente foi observando as características da palma forrageira, a gente entendeu que ela poderia ser promissora para uso em impressão 3D, principalmente pela característica da mucilagem. E com isso, nós compramos a nossa impressora 3D para alimentos. Então, essa aqui é a impressora 3D que a gente tem. Ela trabalha com 2 cabeçotes. Aqui, nesse vídeo que foi reproduzido, a gente está trabalhando só com um cabeçote. Isso aqui foi um teste preliminar que a gente fez. E mais adiante eu vou trazer alguns resultados já desses primeiros experimentos realizados. Bom, a impressão 3D, ela é nova para nós, mas já foi prevista quando nós éramos crianças. Eu, principalmente, na minha época, existia um desenho animado, os Jetsons. E tem um videozinho que gostaria de trazer para vocês da previsão que eles têm. Facts First presents 7 technologies from the Jetsons that actually exist today. Number 4. 3D printed food. When Jane Jetson wanted to make dinner for her family, she'd press a button and the food would pop right out. In the Jetsons' times, anybody could be a good cook. As long as you could push a few buttons, you could feed your family a 4-course gourmet meal. In 2017, 3D printers started being used more than ever. These printers are used to make dental braces, cars, and even human body parts. They're also used to make food. There are 3D printers on the market that'll let you print your food on demand. Whether you want a piece of chocolate, a spoonful of Nutella, or a bowl of cookie dough ice cream, you can get it with just the push of a button. Finally, we can all cook just like Jane Jetson. Eles trazem outras... nesse vídeo, né, a gente só apresentei para vocês a parte da impressão 3D para alimentos. Eles falam de outras tecnologias, os smartphones, os drones. Então é uma coisa bem interessante, né? Quem imaginaria que um dia a gente estaria trabalhando com impressão 3D para alimentos? Bom, a impressão 3D para alimentos, ela foi o primeiro registro de patente para o uso da impressão 3D para alimentos foi data de 2001, onde foi desenvolvido essas borboletinhas utilizando caudas de açúcares. Sim? Mas qual que é a data real do início da impressão 3D? Então, se a gente for acompanhar aqui, a gente tem o início da impressão 3D, data de 1984, tá? Onde a gente tem, então, a nossa impressão nas três dimensões, X, Y e Z. Uma impressora tradicional que temos em casa para imprimir folhas, né? Escrita em folhas. Ela é uma impressão 2D, porque ela tem só o movimento em 2 eixos. Então, a gente tem aqui a impressão 3D surgiu, né, com os 3 eixos. Em 2012, surgiu a impressão 4D. O que é essa impressão 4D? A impressão 4D, ela é a impressão 3D onde é necessário uma tecnologia adicional. Qual tecnologia adicional? Pode ser variada, pode ser através de uma mudança de pH,
pode ser através de uma mudança de temperatura. Então, eu preciso de alguma outra operação unitária, alguma outra tecnologia que vai fazer com que esse meu produto assuma uma conformação nova. Vou dar um exemplo que não é um exemplo de impressão 3D, mas se a gente for fazer a impressão 3D de um pão de queijo, a massa de um pão de queijo, eu for imprimir a bolinha em impressão 3D, e depois eu vou submeter essa bolinha no assamento, eu estou dando uma nova condição. Estou fazendo um tratamento térmico, estou usando uma nova operação unitária. E com isso, ele vai mudar de conformação. Eu vou ter uma nova conformação desse produto. E isso é o que é caracterizado como impressão 4D. Em 2016, surgiu a impressão 5D. Tá? Qual que é a diferença da impressão 3D para a impressão 5D? A gente tem um eixo, um braço robótico dentro, acoplado a essa impressora, que vai me permitir a fazer desenhos diferentes no processo de impressão. E a impressão 6D, então, nada mais é do que essa conformação adicional que o produto vai adquirir após a submissão de uma nova tecnologia. Mas com isso, a gente tem alguns ganhos, algumas vantagens associadas a isso. Aqui eu tenho um videozinho sobre como é a impressão 4D, para que vocês entendam um pouquinho melhor. Então, é feita essa impressão primeiro do material sobre a plataforma, utilizando a impressora 3D, e esse produto impresso, né, esse desenho impresso, quando ele é submetido a uma nova condição, ele vai ter alteração de conformação. Então aqui eles estão usando hidrogel a partir de celulose. E agora eles vão fazer uma imersão simplesmente em água. Então a condição nova é o meio aquoso. E olha o que acontece com o produto. Depois de fazer a imersão em água, ele começa a ter esse movimento dessas extremidades, dessas laterais impressas. Então isso é um exemplo de uma impressão 4D. A impressão 5D, o que ela vai me permitir? Que além dos eixos X, Y e Z, eu tenho esse braço robótico, onde a gente vai estar imprimindo nosso material, e ele me permite fazer uma impressão em um ponto específico desse próprio material, o que a gente não tem essa capacidade de fazer com a impressão 3D, que ela só me permite 2 rotações. Então, eu preciso de um terceiro eixo de rotação associado aqui. Então, por exemplo, esse produto, obviamente que esse não é um alimento, é um produto sintético, né, um material sintético. Então, imprime esse material central primeiro e depois nas laterais vai imprimindo essas novas aparas, essas novas peças. Então, isso a impressão 5D permite. Ainda não tenho conhecimento de impressão 5D para alimentos. Então, aqui a gente vê também um pouco da diferença entre a impressão 4D e a impressão 6D, que é aquela conformação adicional. Então, se a gente for fazer uma deformação desse produto através de um estímulo, aqui que pode ser o calor, com a impressão 4D, a gente tem esse estímulo não tão uniforme. Mas com o uso da impressão 5D e depois com a impressão 6D, essa deformação, esse estímulo que a gente promove sobre esse produto, ele já vai ter uma melhor deformação, ele já vai ser um produto mais uniforme. Então, com isso, a gente tem aqui vários vídeos que a gente acaba encontrando na internet que, a um primeiro momento, parecem bastante interessantes, né? Bastante bizarros, talvez até diria assim. Mas hoje já é um mundo real pra gente, e é onde a gente vai, então, falar um pouco mais sobre isso ao longo da nossa conversa. Obviamente que não é só para alimentos que esse produto ele é
essa tecnologia é utilizada. Então, a medicina veterinária acaba já utilizando para recuperação de, aqui no caso de bico do tucano, a casca da tartaruga, aqui uma prótese para o papagaio. Então, já tem alguns exemplos bons e bem interessantes para uso na área da medicina veterinária. Para medicina humana, para próteses, para pele, hoje já se utiliza impressão 3D. Temos que ter em conta uma diferença, que é a questão da tinta, o que é tinta e o que é biotinta. Então, tem o ink, que é a tinta em inglês, e o bioink, que é biotinta. Quando a gente utiliza para a produção de material biológico, para peles, então, nesse caso, nós podemos considerar para biotinta. No caso, para alimentos, não chamamos de biotinta, é somente tinta mesmo que vamos fazer a denominação. Próteses para a área da odontologia, tem outros sensores que também podem ser utilizados, podem ser produzidos. Aqui, na verdade, a câmera ficou posicionada em cima, mas aqui a gente tem uma luva com alguns sensores. Então, para pessoas com deficiência, isso também já está sendo estudado e aplicado também para facilitar a vida da gente. E, obviamente, que alimentos não podia ficar de fora, né? Então, a gente tem aí alguns exemplos de produtos impressos por impressão 3D. Alguns produtos impressos por impressão 3D já vão estar prontos para o consumo. Os outros ainda vão precisar de uma tecnologia adicional. Por exemplo, se eu for imprimir um biscoito, eu preciso assar esse biscoito posteriormente. Agora, se eu for utilizar chocolate, que não precisa de um tratamento térmico, eu não preciso mais fazer essa tecnologia adicional. Mas vejam como é interessante. Imagina você imprimir uma caneca de chocolate, você bota aqui um chocolate gelado dentro, você vai, toma o seu chocolate e ao final você ainda pode comer a caneca. Então, você tem aí um produto bastante interessante para isso, né? Então, tem vários formatos. Algumas, hoje, a aplicação mesmo para a área de alimentos, ela está muito ainda na fase do uso da impressão 3D para pesquisa e comercialmente para decorações. Então, estruturas à base de chocolate, estruturas à base de produtos açucarados, de caldas com açúcares. Então, para fazer estruturas, para fazer decoração em bolo, para fazer decoração para festa, e aí lá no final você pode ir lá e vai comer a decoração. Às vezes não precisa esperar chegar ao final, né? As pessoas já começam a comer antes. Então, a gente tem vários exemplos aqui de produtos que foram desenvolvidos por impressão 3D para alimentos. Mas se a gente for olhar o processo da impressão de uma maneira um pouco mais minuciosa, o que nós temos aqui é que essa impressão nada mais é do que uma impressão de camadas, né? Uma camada por camada ou também uma impressão layer by layer. Então, a gente vai fazendo a deposição do material ao fundo e vai fazendo as camadas sobre ele. Essa imagem aqui, esse vídeo, é a representação de isso aqui é um filamento sintético sendo impresso. Um filamento sintético, ele tem um ponto de fusão muito alto. Então, quando ele vai diminuir, ele vai ser impresso, vai ser depositado aqui embaixo na base, ele solidifica. E isso vai permitir com que a gente tenha material que não necessite de pontos de apoio na lateral aqui para sustentação durante o processo de impressão. Para alimentos, isso já é um pouco mais complexo, porque o ponto de fusão do material ele é mais baixo. A gente precisa trabalhar com géis. Esses géis a gente precisa adicionar água e eles não vão secar, desidratar instantaneamente. Então, a gente precisa de um tempo adicional para isso. Então, é obviamente que fazer formatos muito distintos, muito diferentes, que não têm uma mesma conformação, fica um pouquinho mais difícil da gente trabalhar. Então, aqui a gente tem um exemplo onde a gente está tendo a impressão usando material sintético e aqui um exemplo para impressão 3D de alimentos. Aqui a gente tem, então, a fusão do material, tá? Onde vai ser feito o aquecimento, esse material vai fundir, esses polímeros fundem e vão ser depositados na base. No caso da impressão para alimentos, eu já tenho essa tinta pronta, que é o nosso gel, que vamos utilizar para
a parte da impressão, e ele depois vai ser depositado sobre a base através de um processo que a gente chama de extrusão. Então, a impressão 3D de alimentos, ele nada mais é do que um processo de extrusão também, podemos considerá-lo como tal. O que eu preciso tomar em consideração quando vamos trabalhar com a impressão 3D? Então, aqui a gente tem a base da impressora, aqui a gente tem o tubo, né, o cilindro onde vai estar a nossa tinta, e a gente tem o braço robótico. Então, a gente tem que avaliar muitas coisas, considerar muitas variáveis durante esse processamento de extrusão. Então, os parâmetros, primeiro, a velocidade desses braços robóticos, né? Como que eles vão andar para frente, para trás, porque eles vão extrusar essa tinta. Ele não pode andar nem muito rápido para ficar partes onde não haverá tinta, ou nem muito devagar, onde haverá sobredeposição. Então, pode até acontecer de entupir o material ou ele espalhar para o lado, porque tem uma pressão acoplada ali. Então, essa velocidade do braço robótico, ela é importante. A velocidade da base, que vai me permitir o meu terceiro eixo, desculpa, também tem que acompanhar essa velocidade do braço robótico, a velocidade dessa impressão. A formulação e a velocidade da vazão da tinta, o quão rápido isso vai ser extrusado, isso também é importante. E quando eu falo de formulação, não é nem, então eu tenho uma limitação de uso de proteínas, de carboidratos? Não, não é isso. Quando eu falo de formulação, o nosso principal desafio hoje que eu tenho observado é a viscosidade do gel, é a textura do gel, porque ele não pode ser nem muito fluido, onde após a extrusão, após a impressão, ele vai escorrer sobre a minha plataforma, e ele não pode ser nem muito viscoso, onde eu vou ter problemas de impressão desse material. A temperatura que a gente vai utilizar, tanto da seringa quanto da base, então há impressoras que controlam essas temperaturas. Isso vai nos ajudar a fluidizar esse material, ele vai ser impresso e depois, quando ele chega à temperatura ambiente, ele solidifica mais rápido, então isso é uma parte interessante para ser trabalhado. O diâmetro da agulha, né, que é da matriz aqui embaixo, onde o material vai ser expulso, vai ser extrusado. Então, esse diâmetro também vai me trazer muitas informações. O que a gente já tem observado é que quando eu quero melhorar a textura, ter uma textura mais homogênea, uma textura mais macia, uma textura mais uniforme, trabalhar com bicos que têm um diâmetro menor me resulta em produtos melhores, mas eu tenho que considerar que eu posso ter um entupimento dessa agulha abaixo. E também a geometria e a forma de preenchimento. Eu consigo trabalhar com materiais, com desenhos aqui que são porosos, que são vazados. Então, isso a gente consegue já fazer, já consegue trabalhar, tá? Então, essa imprimibilidade desse material, ela depende de vários fatores, e esses fatores todos nós devemos levar em consideração. A questão da temperatura, né? Principalmente da temperatura, tanto do cilindro aqui, da seringa, quanto da plataforma. O que eu tenho observado? Quando eu vou depositar, a plataforma, sim, ela é aquecida, né? Eu posso controlar a temperatura dela. A primeira camada que eu vou depositar, ela vai entrar em contato direto com essa plataforma. A terceira camada, a oitava, a 10ª, a 20ª camada, que já vai estar mais acima, ela vai estar na mesma temperatura. Eu tenho essa velocidade de aquecimento ou resfriamento tão boa. Qual é o poder condutor de calor desse gel formado, desse material impresso? Da mesma forma, dentro da seringa, quando eu coloco a seringa aqui dentro, eu vou fazer o processo de extrusão, eu tenho um êmbolo que vai empurrar esse material para baixo, ou um sistema pneumático. E esse material, essa seringa é aquecida. Mas esse material, esse gel, vai ficar sob agitação lá dentro para uma melhor distribuição desse calor? Se eu tiver esse sistema de agitação dentro, eu vou mudar a reologia do meu gel. Se eu não tiver essa agitação para manter a reologia do meu gel, eu vou ter diferença de temperatura, porque o meu centro geométrico não vai estar na mesma temperatura da minha parede externa. E, em geral, esses géis não são condutores tão bons
para fazer. Em alguns casos, a gente tem até emulsionados, a gente tem até incorporação de ar, o que pode até, a incorporação de ar em alguns casos, pode até ser um problema em relação a isso. Bom, então, o que a gente vê aí? Que a impressão 3D, ela pode trazer vários avanços aí para a indústria de alimentos, vai me permitir produzir novos alimentos. Imagina você produzir alimentos para crianças, criança não gosta de comer vegetais. Aí você faz um produto impresso por 3D, utilizando, né, o vegetal desidratado, moído, faz um gel e produz um biscoito no formato de um bichinho, né? Então isso chama atenção para as crianças e você consegue melhorar a questão nutricional em relação a isso. Temos novas perspectivas aí de inovação com isso. Conseguimos desenvolver alimentos com nutrientes específicos. Podemos desenvolver alimentos para dietas especiais, por exemplo, pessoas que têm disfagia, então que tem que ter uma viscosidade muito rigorosa para os alimentos, então a gente consegue utilizar isso, personalizar alimentos. Aqui tem um exemplo de uma cervejaria na Inglaterra, que você vai e pede o seu chopp e eles imprimem o teu nome em cima da espuma. Então, você recebe o teu chopp com o teu nome impresso. Desenvolvimento de análogos de proteínas animais, né? Os análogos de carne, os análogos de queijo. Eu tenho observado também que é um pouco mais fácil obter os análogos de queijo que os análogos de carne por questão da estrutura fibrosa. Alguns queijos são fibrilares, mas muitos queijos não têm essa necessidade. Basta ser coeso, basta ser denso. A carne já não. Os produtos análogos à carne, em geral, as pessoas esperam que sejam produtos fibrosos, que tenham essa textura, essa suculência. E isso a gente ainda não consegue fazer com a impressão 3D. E como nós vamos reestruturar um produto, isso também me permite diminuir o desperdício e realizar o aproveitamento de resíduos agroindustriais. Então, isso do ponto de vista de sustentabilidade é bastante interessante. E continuando aqui, a gente tem alguns exemplos aqui de alimentos plant-based, né? Aqui tanto impressos para análogos de queijo e análogos de carne. E tem alguns produtos que são bastante interessantes, né? Imagina esse queijo todo furadinho. Para ter esses buracos, esses orifícios, o gel ele tem que ter uma característica muito boa, né? Uma rheologia muito boa para fazer essa impressão. Aqui isso é tudo material recolhido da internet, tá, pessoal? Os produtos à base de carnes, de proteínas vegetais para a carne, com seus pigmentos, essa parte do marmoreio, a camada de gordura que precisa ter na volta, isso é bastante interessante. Aqui um salmão sendo impresso, então aqui são 2 bicos dosadores, um com a parte proteica e o outro que tem um gel aqui, muito provavelmente a parte de hidrocoloides, tá? E que vai fazer essas estrias que a gente observa em cima do salmão. Então, isso é bastante interessante para a área de alimentos. O que a gente tem observado nos nossos experimentos, na nossa impressora, a gente tem dois desafios maiores, tá? Que é a textura do gel, tá? E que eu ainda acho que é o principal desafio para a gente, e o código G, que é o código que a impressora vai ler para fazer a impressão. Então, a gente faz o desenho, faz o fatiamento desse desenho, porque eu tenho que fatiar ele em camadas. Então, se eu vou desenhar, por exemplo, eu quero imprimir uma batata. Vou fazer lá o meu gel para fazer a impressão da batata, né? Mas eu não vou imprimir todo de uma vez, então ele vai imprimindo camada por camada. Cada camada, ele tem que gerar um código, sim? Então, a gente faz esse fatiamento, codifica isso e esse código a gente leva para impressão 3D para alimentos. A impressão de filamento sintético, se você entrar na internet, você já vai achar vários códigos prontos, você só baixa o código e você já pode fazer a impressão do material, do produto. Mas para alimentos isso ainda não temos, a gente não encontra esses códigos ainda não disponíveis e cada impressora tem a sua codificação específica, então a gente está trabalhando isso ainda desenvolvendo os nossos próprios códigos, tá? Então aqui a gente tem, isso aqui é de um trabalho que a gente desenvolveu, esse aqui é o Graphical Abstract de um artigo que está na segunda rodada de revisão na revista,
estamos aí ansiosos esperando pelo aceite do artigo. Então já vou trazer aí algumas informações, algum spoiler para vocês em relação a isso. Então aqui o que a gente fez? A gente pegou, né, a folha, o cladódio da palma forrageira, do cactus. A gente extraiu a parte interna, que é a mucilagem, fez o corte, fez a extração dessa mucilagem. Aqui a gente tem essa mucilagem e essa mucilagem a gente transformou no gel. Sim? E esse gel a gente fez análise tanto em texturômetro quanto em reômetro. Tá? E fez as análises desse produto e análise estatística. Nessa parte aqui, a gente trabalhou com a mucilagem da forma que a gente extraiu ela de dentro do cladódio e formando o gel. Depois a gente fez um processo de liofilização dessa mucilagem, tá? E aí a gente fez uma moagem desse produto liofilizado. A printabilidade do material ficou muito melhor, não entope mais o bico embaixo. Por quê? Porque a mucilagem ela tem algumas fibras. Isso extraindo, e mesmo que a gente submeta isso a uma moagem, né, uma trituração em liquidificador, ele não vai triturar isso fino a ponto de eu poder utilizar isso na impressora 3D. Então, se eu faço a desidratação desse material e depois submeto ele a uma moagem, um moinho de bola, um moinho de faca, um moinho de martelo, eu consigo reduzir melhor essa granulometria. Então, isso já melhora a printabilidade do meu material. Se vocês forem trabalhar com impressão 3D, talvez dois equipos bastante interessantes para ter junto com essa tecnologia é um reômetro e um moinho criogênico, tá? Mas é obviamente que a gente está falando aí para pesquisa, são equipamentos bastante caros, então a gente ainda precisa pensar um pouco de ferramentas, de estratégias de conseguir trabalhar com isso. Então aqui a gente percebe, vou especificar um pouco mais esses resultados para vocês. Então a gente, como para nós era tudo muito novo, vamos aplicar alguma ferramenta estatística que me permite trabalhar, entender, compreender um pouquinho melhor como é essa textura desse gel, a viscosidade desse gel e como isso pode funcionar numa impressora 3D. Então a gente fez aqui um desenho que a gente chama de Plect Burmer, que é um desenho exploratório, né? É uma ferramenta estatística exploratória, onde eu quero entender como que é o comportamento da mucilagem da palma, do cloreto de sódio, do cloreto de cálcio, dos hidrocoloides, das proteínas, da temperatura, do pH. Então, tudo isso a gente foi avaliando esse efeito sobre o gel que ele é formado. Alguns géis são bons, outros géis a gente não consegue submeter à impressão 3D. Então, aqui eu trouxe esse gráfico, tá? Onde a gente avaliou na reologia. Aqui, se vocês vão ver, tem duas curvas, na verdade, duas curvas sobrepostas, uma em verde claro e uma em verde mais escuro, tá? Então, aqui tem alguns exemplos onde a gente, no artigo, colocou géis que têm uma viscosidade muito baixa, géis que têm uma viscosidade muito alta, tá? E alguns géis com viscosidades intermediárias, tá? Esses aqui estão todos bonitinhos, porque a curva ascendente, que é o vermelho, o verde claro, e a curva descendente, que é o verde escuro, elas estão quase sobrepostas, então quase não tenho esterese. Quando eu tenho uma subida mais alta e na descida ela vem mais baixa, eu tenho essa diferença de área e a viscosidade na descida ela é menor. Isso quer dizer que esse meu produto tem uma esterese, e essa esterese, ela vai ser, então essa perda de viscosidade, ela vai atrapalhar meu processo de impressão, porque eu vou expelir o produto, eu vou extrusar o produto, vou aplicar uma força para expelir, ele vai ter uma viscosidade alta. Mas depois, quando eu vou relaxar essa força, quando ele já está depositado, a viscosidade vai diminuir do meu material. Então, ele pode espalhar sobre a minha plataforma na impressão 3D. O contrário, quando a esterese, ela é a curva ascendente ela é mais baixa que a curva descendente, quer dizer que quando eu estou relaxando, quando eu estou aplicando a força, a viscosidade está diminuindo. E quando eu estou relaxando a força, a viscosidade está aumentando. Isso é interessante para impressão 3D, para alimentos. Isso quer dizer que meu material vai ser depositado, ele vai enrijecer mais rápido, ele vai ter esse depósito
ele não vai espalhar em cima da plataforma de impressão. Então, isso é bastante interessante. Aqui a gente tem uma análise multivariada, né, um PCA. Então, a gente tem alguns ensaios aqui que eles estão longe da esterese. Isso é interessante, eles não têm esterese. Então, aqui a gente tem os ensaios, se eu não me engano, acho que o 6, o 11, o 12 e o 13. Né? Então, dentro do desenho experimental, se vocês pegarem aquela matriz que eu mostrei para vocês e vocês procurarem o desenho experimental, vocês vão ver quais são os principais ingredientes que são responsáveis por manter melhor essa característica. Aqui é o nosso primeiro baby, né, da nossa impressora 3D. Esse trabalho foi apresentado no Congresso Brasileiro de Tecnologia de Cereais e Panificação, aí em Sete Lagoas, no ano passado. A gente participou aí junto com vocês, onde a gente desenvolveu um biscoito recheado, sim, com um alto conteúdo de nutrientes, né? Uma densidade nutricional mais forte, onde a gente utilizou para o biscoito proteína de arroz e para o recheio óleo de abacate. Né? Então, a gente tem aqui as formulações. Então, a gente utilizou aqui o óleo de abacate, tem gordura de palma no recheio do biscoito, a proteína de soro de leite, carboximetilcelulose, hidrocoloides. Não tem como não utilizar hidrocoloides, porque os hidrocoloides são responsáveis pela texturização. Ainda temos a goma xantana como uma das melhores, né, para fazer a aplicação. E aqui a gente tem o nosso biscoito impresso em 3D, tá? Então, vocês percebem que aqui ao centro tem uma parte mais esbranquiçada, que é a parte do recheio, então a parte externa. Então, a gente imprime o biscoito embaixo, em uma seringa. Com outra seringa, a gente imprime o recheio e depois imprime outro biscoito em cima. E dessa forma, a gente tem o nosso produto impresso. O que a gente percebeu aí, como foi nosso primeiro estudo, né, estudo preliminar? Aqui a gente tem o biscoito cru e aqui a gente tem o biscoito depois de assado. Aqui está a viscosidade da massa do meu biscoito, antes do assamento, né, que foi levado para a impressão 3D. E aqui a gente tem a viscosidade do recheio, tá? Quando a gente olha esse daqui, ele tem pequenas diferenças aqui em relação à viscosidade, mas o comportamento é basicamente o mesmo. Quando a gente avalia a textura desse gel, a firmeza do gel é muito parecida, a coesividade do gel é muito parecida e o índice de viscosidade é muito parecido. Temos uma pequena diferença na consistência, mas isso aqui, na hora de fazer a impressão, a parte do biscoito foi mais fácil de imprimir. O recheio, a gente teve bastante dificuldade em fazer essa impressão. Então, aqui vocês têm... Vou passar 2 videozinhos aqui. Então, nessa seringa a gente tem a massa do biscoito e nessa seringa aqui a gente tem o recheio do biscoito. Então, a gente pode trabalhar com uma seringa de cada vez. Então, face o processo de impressão, vocês percebem que ele está bem uniforme, ele deposita fácil aqui na base. Mas quando a gente vai para a deposição do recheio, vocês percebem que ele está mais uniforme. Percebe que tem bolhas de ar aqui dentro da seringa. Isso é um problema, não pode acontecer, tá? Porque essas bolhas de ar, em algum momento, quando o êmbolo vai descer, essa bolha de ar vai sair pela matriz, pela seringa aqui embaixo, né? Pela agulha. E nesse momento não vai depositar material. Então, isso tudo a gente precisa ter que tomar bastante cuidado. A gente tem um outro trabalho desenvolvido hoje, em desenvolvimento, né? Junto com a EPAMIG e o Instituto de Laticínios Cândido Tostes. A gente submeteu uma proposta junto com a UFV para a FAPEMIG. E o projeto foi aprovado, onde a gente está trabalhando com impressão 3D e inteligência artificial aplicadas no setor lácteo. Tá? Então, a gente vai trabalhar com microencapsulação de compostos bioativos e desenvolvimento de queijos e de análogos de queijo. O Instituto Cândido Tostes vai trabalhar com a parte dos queijos e a UFV e a UFVJM vai suportar com os análogos de queijos, análogos funcionais de queijo. Então, a gente já tem alguns resultados preliminares também, tá? Então, aqui a gente tem a seringa com
o gel que a gente está utilizando para fazer a aplicação no queijo, para fazer a impressão. Esse gel a gente aplicou antocianinas, tá? Extraídas de repolho roxo. Então aqui vocês percebem os corpos de prova impressos, aqui a camadinha dele, né? O queijinho com as camadas, e ele, né, muda de coloração, por quê? Porque eu preciso esperar esse queijo maturar. A gente precisa fazer uma maturação, porque ele precisa fazer esse ressecamento da camada externa, porque como estamos trabalhando com gel, esse gel, se eu pegar esse gel e comer, é como um patê, né? Então eu poderia usar como patê para passar em pão, por exemplo. Então a gente tem, esse aqui é um queijinho que foi maturado, digamos assim, durante uma semana. Então vocês veem que a estrutura externa já está melhor e a parte interna ainda precisa firmar um pouquinho mais. Então aqui é a parte do processo de impressão que está acontecendo. Tem que ajustar muito bem essa velocidade da plataforma, a velocidade da seringa, de como ela anda, a velocidade de extrusão, né, que é a parte da impressão. O gel tem que estar bastante uniforme, o gel tem que ser muito fino, não pode ser particulado, porque o particulado ele entope a agulha embaixo. Esse ângulo de uma camada sobre a outra, aqui nós estamos trabalhando com ângulo de 30 graus. Então, se eu trabalho com ângulo de 30 graus, de 45, de 90 graus, isso tudo muda totalmente as características do produto impresso. Então, aqui a gente tem um produto a gente testou com várias camadas. Então, nosso melhor resultado foi aqui com 24 camadas de impressão. E aqui a gente tem o produto final. E o que o queijo precisa ter? O queijo tem que ter aquela resiliência, que é deformar o material e o material voltar ao seu estado original. Então, isso, ó, a gente aperta ele e ele tende a ter a voltar a esse estado original. Então, isso é interessante também para o queijo. Um outro trabalho que a gente está desenvolvendo, junto com uma universidade do Peru, Universidade Nacional Agrária La Molina, a gente tem um projeto aprovado pelo Banco Mundial, onde a gente trabalha com desenvolvimento de análogos de carne com proteínas e fibras de grãos andinos. Tá? Então, são grãos específicos que são produzidos na região da Cordilheira dos Andes. Então, a gente está avaliando o potencial nutricional, funcional, e o objetivo principal é reduzir a desnutrição e a malnutrição nacional que o Peru tem. O Peru tem uma incidência muito grande ainda de anemia, de desnutrição. Então, a gente está desenvolvendo produtos que vão melhorar esse aporte de alimentos para eles, para diminuir essa deficiência nutricional. Então, aqui a gente tem, a gente está fazendo uma comparação da produção de análogos de carne, comparando com a impressão 3D para alimentos. Então, aqui a gente tem uma proteína de leguminosa e uma proteína de cereal. Então, a gente está trabalhando com satchaite, que é o grão andino, né? Então, é uma proteína extraída dessa leguminosa. E a gente tem o milho, né? Que a gente fez a extração da proteína do milho. Esse aqui é o produto impresso na impressora, obtido na extrusão termoplástica. Então, observem como esse material, quando ele quebra, ele tem essas fibras colocadas. Então, essa aqui é a extrusora que foi comprada junto com o projeto. Aqui é o processo, né, de extrusão. Essa parte final é uma matriz que a gente chama de matriz de resfriamento. Tá? É uma matriz longitudinal onde eu preciso ter para ter melhor essas fibras sendo formadas. Aqui, em agosto, eu tive a oportunidade de ir à Universidade Agrária La Molina para fazer essa experimentação utilizando a extrusora termoplástica. E exatamente esta semana, os pesquisadores da Universidade Agrária La Molina estão aqui na UFVJM para a gente fazer essa parte do processamento utilizando a impressão 3D. Então, aqui a gente está fazendo a obtenção dos análogos de carne, utilizando também os géis com satchainte e com milho. Então,
a gente precisa nos atentar a algumas coisas dentro da extrusão 3D, né, da impressão 3D. Então, característica desse material, se ele é um fluido tixotrópico, se ele é um fluido dilatante, se ele ganha viscosidade, se ele perde viscosidade, quando a gente aplica uma força, isso é extremamente importante. A gente precisa de géis com alta viscosidade, mas tem que ser géis com textura uniforme, textura firme. Então, pode-se utilizar carboidratos, proteínas, mas sempre preciso do hidrocolóide, do carboidrato ali acompanhando. Tenho que saber como a integridade mecânica e a estabilidade pós-deposição desse gel, dessa tinta que a gente vai utilizar, né? Talvez a nomenclatura mais correta seria tinta mesmo, já que a gente está falando de impressão. Dimensões da matriz, né, da agulha, temperatura que a gente vai utilizar, se é temperatura ambiente, se é uma temperatura quente, se é uma temperatura média, como que é a segurança alimentar desse produto, como que é a vida de prateleira. Por que eu falo em segurança alimentar? Como a gente está muito no pré-teste, né, na parte inicial dos ensaios ainda, quando a gente fez o análogo de queijo, depois desse que eu mostrei para vocês o videozinho com 7 dias, a gente fez um experimento, né, esse experimento a gente ainda nem escreveu o artigo ainda, a gente está na fase de análise dos resultados, e a gente fez uma maturação por 28 dias, analisando cada dia esse queijo produzido, esse análogo de queijo produzido. E na minha cabeça, obviamente que a gente não ia chegar em 28 dias, porque esse produto ia afundar, o mofo ia se desenvolver. E não, a gente manteve em refrigeração e geladeira, tá? Como embalagem porosa, que me permite uma troca, uma permeabilidade de vapor de água, tá? Para ter esse desidratamento, esse ressecamento, né? Tem que desidratar esse material. E eu imaginei que ele ia mofar, né? Ele ia fungar. E não aconteceu isso. Então, a gente também tem que ver se eu não tenho mais tratamento térmico posterior, eu tenho que saber já como que é a qualidade microbiológica do meu material e avaliar a vida de prateleira. Entender como que vai ser o consumo desse produto, tá? Como que é esse consumo? Se eu ainda vou ter um pós-tratamento ou se esse produto já está pronto para ser consumido. Aqui é uma estrutura feita à base de chocolate, tá? Aqui é um outro biscoito impresso. Então, tem que entender esse pós-tratamento. Tem que ter apelo sensorial e palatabilidade nesse produto. Não é simplesmente imprimir, mas ele tem que ser gostoso. Ele tem que ter uma textura adequada. A pessoa tem que gostar, porque senão não vai consumir. Se não precisa de pós-tratamento, já é um produto pronto para consumo, então isso também é interessante. Os pós-tratamentos, tratamentos térmicos, vai ser feito em micro-ondas, vai ser cozimento em água, vai ser cozimento a vapor, vai ser por fritura, por assamento. Tudo isso a gente precisa levar em consideração. E um primeiro passo pode não parecer um desafio, mas para a pesquisa é um desafio, são os corpos de prova. Porque vocês percebem que eu tenho uma impressora e eu posso produzir um análogo de queijo por vez. Aquele análogo de queijo de 24 camadas que eu mostrei para vocês, ele leva 12 minutos para fazer a impressão. Se eu fazer uma vida útil, eu vou fazer análise de textura, eu vou fazer as análises, eu quero fazer uma vida de prateleira que a gente fez durante 4 semanas, considerando o ponto zero, eu tenho que ter 5 tempos de análise. Para cada tempo de análise, a gente precisava de no mínimo 6 corpos de prova, 6 queijinhos. Se eu preciso imprimir um por vez, se eu posso imprimir um por vez de 12 minutos, e eu tenho que imprimir 30 corpos de prova, olha o tempo que eu levo para fazer essa impressão. E eu ainda nem estou considerando o período de encher de novo a seringa, trocar tirar o material da plataforma que foi impressa e repor essa plataforma. Então, todo esse tempo a gente levou um dia inteiro para produzir os 30 corpos de prova para um tratamento, para um ensaio. Imagina se eu quero fazer um desenho experimental com 9 tratamentos. Eu vou levar 9 dias para imprimir. Eu tenho que analisar os primeiros já no dia 0. Então, ainda isso também é um desafio, a obtenção dos corpos de prova, porque eu preciso de muitos corpos de prova para fazer as análises e eu não consigo imprimir isso numa velocidade alta ainda. Posso aumentar a velocidade de impressão? Posso aumentar a velocidade de impressão, mas a textura do produto não vai ser mais a mesma. Eu vou ter que aumentar o diâmetro da agulha, então essa espessura também
já vai atrapalhar o meu produto. Aqui tem um produto que eu vi na internet, achei muito legal, um kiwi impresso por 3D, parece literalmente um kiwi mesmo. E esse aqui, imagina imprimir isso aqui, é grande esse produto, né? Então ele está cortando ali, já é como um bife, então tem a parte do marmoreio, tem a parte da proteína, mas obviamente a gente vê que não tem aquela estrutura fibrosa que a carne tem. Mas me parece bem apetecível esse produto, tá? Então, os principais desafios aí da impressão 3D. Obtenção de produtos fibrosos, trabalhar com texturas diferentes, isso me possibilita, mas eu ainda tenho que pensar no código G. Trabalhar com geometrias complexas, entender ponto de fusão, principalmente se eu tenho fração lipídica dentro do meio, tá? O custo disso, uma impressora 3D não é barata, tá? E também como que vai ser essa transferência de tecnologia depois da escala piloto para uma produção em escala maior, para levar isso em nível industrial. Bom, sobre impressão 3D, seria isso que eu teria para conversar com vocês hoje, tá? Vou fazer um pequeno merchandising aqui, se o Felipe me permite. Hoje eu estou como editor convidado de 3 edições especiais, 2 da Foods e uma da Litzen. Então vou deixar aqui as special issues que eu estou desenvolvendo, tá? Então, essa primeira que fala sobre, né, processamento e uso no desenvolvimento, né, de produtos à base de cereais e seus subprodutos. Tem uma outra edição especial que é a formulação e aspectos nutricionais para desenvolvimento de cereais, né, principalmente pensando aí muito focado nos alimentos funcionais. E também tem uma da Litzen que acho que eu esqueci de colocar aqui, que é sobre novos produtos para desenvolvimento em alimentos. À base de cereais, obviamente. Dentro do PPGSTA, a linha de pesquisa que eu trabalho é com inovação e sustentabilidade em tecnologia de alimentos. Tenho 3 grupos de pesquisa, 2 onde eu sou o líder principal, que é o grupo Ideias e o estudo de matérias-primas e processos da indústria de alimentos, registrados no CNPq, e o grupo Food for You, que juntamente com a professora Maria Tereza da Unicamp, somos os líderes deste grupo de pesquisa. Esses são meus alunos de mestrado, né? O Raul, a Larissa, o Matheus e o Sander. Raul trabalha com germinação de sorgo, a Larissa trabalha com germinação de lupino, tremoço, tarve, tem vários nomes aí para esse grão, e germinação de arroz preto, para desenvolvimento de uma bebida como um cappuccino vegano. O Matheus trabalha com extrusão, tanto termoplástica quanto impressão 3D, e o Sander trabalha com impressão 3D. Esses são meus alunos de iniciação científica e tecnológica do laboratório, tá? A gente consegue fazer bastante coisa, mas a gente sempre precisa de uma equipe grande que nos suporte, nos auxilie a desenvolver todos esses produtos. É uma equipe multidisciplinar. Aqui a gente tem alunos da engenharia de alimentos, eu tenho alunos da farmácia, eu tenho alunos da zootecnia, então é um grupo bastante eclético também. Eu faço parte de um programa de doutorado na Universidade Nacional del Santo, é uma universidade peruana, a gente tem um projeto de doutorado que foi aprovado também, financiado pelo Banco Mundial. É um projeto que iniciou em 2024, então eu tive a oportunidade também, no mês passado, estive em Chimbote, que é a cidade onde fica a universidade, fazendo uma parte de orientação em loco, né, presencialmente. E esses aqui são meus 4 alunos de doutorado, os 3 em cima, que são da primeira turma, o Jimmy, o Hans e o Edward, os 3 trabalham com extrusão, e o Carlos, que é da segunda turma, que trabalha com a produção de filmes biodegradáveis. Agradeço a oportunidade de estar aqui. Acho que a imagem ficou sobre aqui. Meu e-mail, marcio.sc.ufvjm.edu.br, tá? Então, se vocês quiserem entrar em contato comigo para tirar alguma dúvida, quiserem vir aqui conhecer a universidade, quiserem vir aqui conhecer a impressão 3D, quiserem vir aqui fazer um projeto, um desenvolvimento de uma semana para fazer algum produto que vocês achem interessante, estamos de portas abertas para isso. Temos o Instagram do laboratório, @licel.ufvjm, tá? Então vocês podem nos seguir lá,
A gente está sempre postando alguma coisa que a gente está fazendo durante a semana, uma produção científica que está saindo, um projeto que a gente está desenvolvendo. Preciso agradecer as agências de fomento, né, a CNPq, CAPES e FAPEMIG, que são que nos ajudam, né, nos financiam no desenvolvimento de nossas pesquisas. Ideia a gente tem, mão de obra a gente tem, mas a gente precisa de dinheiro para desenvolver os projetos também, tá? E estou aí à disposição para qualquer dúvida que vocês tiverem. A indústria de alimentos e bebidas enfrenta desafios cada vez mais complexos. Produzir alimentos mais saudáveis, sustentáveis e que valorizem as riquezas regionais exige um conhecimento técnico especializado. O mestrado profissional em Ciência e Tecnologia de Alimentos da UFSJ conecta a pesquisa acadêmica às demandas atuais da indústria, capacitando especialistas para enfrentar os desafios do setor com visão crítica e conhecimento técnico atualizado. Com 2 linhas de pesquisa, tecnologia, processos e desenvolvimento de produtos e gestão da qualidade e segurança alimentar e nutricional, o curso oferece uma formação sólida para quem deseja aprofundar seus conhecimentos, impulsionar sua carreira e contribuir para o avanço do setor. O Profiali também possui a parceria da Embrapa Milho e Sorgo, disponibilizando laboratórios e salas de estudo para os discentes do curso. E então, você está pronto para o próximo passo na sua carreira? Visite as redes sociais e o site do curso e venha fazer parte da próxima turma do Profiali.